Legal. Então, a partir de agora, oficialmente, estamos aqui gravando, né, o conteúdo para quem não conseguir acompanhar aqui online. E depois a gente sobe dos nossos canais e deixa disponível esse conteúdo aqui para quem mais quiser acompanhar. Antes de mais nada, Carol, super obrigado pela disponibilidade e gentileza aqui de compartilhar esse conteúdo com a gente. Parabéns, né, pelo prêmio. Aqui a gente está inaugurando um novo formato do webinar, que a proposta aqui é fazer uma sequência com os cases vencedores do prêmio. A gente acredita que possa ser bem inspirador você compartilhar algumas informações sobre como você construiu esse case de sucesso com os demais associados. Sem tenho dúvidas que isso vai ser muito útil para quem puder acompanhar, agradecendo também a presença já de todo mundo que está aqui acompanhando online. Então é isso. Você siga agora com a apresentação do case, fique à vontade aqui, super obrigado. E aí, a gente tendo perguntas, você quer que a gente faça no chat ou quer que deixe tudo para o final? O que você prefere? Vocês que mandam aí o melhor formato. Acho que talvez no final, né? Acho que dá para a gente discutir um pouquinho. Talvez seja Tá bom. mais fácil também. Bom, primeiro, bom dia para todo mundo. Muito obrigada, Paulo, meninas também, a Brad, por esse espaço aqui em apresentar o case. Agradecer de novo aqui a equipe, né? A MAP, que trabalhamos juntos aí. Então, tem uma boa parte do time aqui que trabalhou aí arduamente nesse case, que trabalha ainda. E agradecer ao nosso cliente, o Oncoclínicas, também por ter confiado na gente, né? Então, a gente ter participado dessa primeira edição do prêmio, já sermos vencedores aí, foi muito gratificante, foi muito legal para a gente. Então, vou compartilhar aqui uma breve apresentação e aí a gente vai conversando. Acho que está todo mundo vendo minha tela já, né? Então, assim, eu acho que vale contar um pouquinho para vocês a respeito da MAP, né? A MAP é uma agência que vai fazer 10 anos agora, no mês que vem. A gente se especializou em comunicação para a área da saúde, porque também eu sempre atuei na área da saúde, o time também. Então, a gente entendeu como uma grande oportunidade, né, ter uma atuação nessa área. A gente faz um trabalho muito estratégico, né, e nada genérico. A gente não trabalha só com médicos em redes sociais. Antes de ter redes sociais, a gente já trabalhava com isso, então atuamos muito com experiência do paciente, né, os canais de comunicação. Então, divulgando aí principalmente algumas informações sobre doenças, né? E aí, como que a gente traduz tudo isso de uma maneira muito técnica, científica, para um conteúdo mais de fácil acesso para toda a população, né? E aí, o ano passado, o nosso cliente, a Oncoclínicas, trouxe aí uma ideia para a gente criar enfim, estruturar essa operação, né, para atender 320 médicos que fazem parte do corpo clínico nas redes sociais, porque o que acontece, né? Os médicos têm uma voz bastante ativa, né, em redes sociais, mas muitos não têm tempo de fazer conteúdo, não têm tempo de pensar, não têm tempo de gravar conteúdo, esse tipo de coisa. E a Oncoclínicas viu como uma oportunidade importante não só para a marca, para o crescimento da marca, né? Porque aí são 320 médicos falando sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto e de forma bastante institucional. Então, poderia ser um crescimento não só para a marca, mas um crescimento sobre o tema mesmo, né? Em se falar em oncologia. Então, quando a gente olha muito para o mercado e o que tem acontecido, né? Nesses últimos 30 anos, aí, os casos de câncer em adultos com menos de 50 anos cresceram quase 80% no mundo, né? Inclusive, ontem aí teve aquele documentário da Preta Gil falando, né? E ela com menos de 50 anos, com câncer ali, então tudo isso fez com que a gente precisasse divulgar da melhor forma, não só tratamentos, mas principalmente essa prevenção. Então, era muito esse nosso objetivo, né? Então, falar com públicos mais jovens, públicos que estivessem dentro do Instagram,
Então, com esse crescimento aí, principalmente pós-pandemia, né, os médicos começaram a se interessar um pouco mais em falar dentro das redes sociais. E aí, o que que nós tínhamos, né? A gente tinha que ter um conteúdo médico que fosse orgânico, ou seja, a gente não tinha nenhum real para impulsionar absolutamente nada, mas a gente precisava ter um conteúdo que fosse estritamente técnico, científico, mas que não fosse sensacionalista, né? Então esse talvez era o principal objetivo aqui. Aí a gente estruturou então esse projeto em quatro grandes pilares, né? Então como que a gente gera impacto social por meio de informação ética e confiável? Como que a gente cria esse conteúdo que gera identificação com o público? Porque uma coisa é você falar sobre um tema muito sensível, né, mas que ao mesmo tempo pudesse gerar identificação com o público. Todo mundo aqui, com certeza, e infelizmente, tem um caso que conhece alguém muito próximo que passou por isso, né, que teve um câncer, enfim. Então a gente precisava criar esse conteúdo também de maneira que não fosse muito explícito, muito triste, enfim. Então construir isso de maneira com que fosse essa construção mesmo que gerasse essa identificação e com todo cuidado, né? E além disso, a gente precisava promover essa autoridade técnica e científica dos médicos. Então, esse é talvez o ponto importante aqui para a marca, para o negócio. Então, o que que a gente poderia aí construir de valor para essa marca? Então, como que a gente fez para escalar isso, né? Essa comunicação médica digital com qualidade, com ética e com controle. Não sei também o quanto vocês sabem aqui de saúde, mas a gente tem ali o Manual de Publicidade Médica do Conselho Federal de Medicina, que rege ali todas as publicidades e tudo que vai aparecer em qualquer tipo de canal de comunicação. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, antes e depois, que não pode ser divulgado, certeza de tratamento, né, que vai dar certo e tudo mais. Então, a gente toma bastante cuidado com isso, mesmo porque a gente já tem esse conhecimento, então isso nos ajudou muito a criar isso. Mas como falar com essa quantidade de médicos, né? E aí a gente entra muito nesses desafios operacionais e estratégicos como falar com esses médicos que, embora sejam todos oncologistas, cada um tem uma especialidade, uma subespecialidade. Então, um é especialista em mama, o outro é especialista em pâncreas, outro é especialista em intestino, o outro é especialista em cabeça e pescoço. Então, são diferentes temas dentro de um macro tema aí, que é a saúde, né, que é a oncologia. Esses médicos, eles são. A gente dividiu essas subespecialidades em 10 subespecialidades, né? Até para entender os temas que a gente ia trazer ali, porque não faz sentido falar com um médico que é especialista em mama e falar sobre cabeça e pescoço. Então, por isso que a gente subdividiu essa quantidade de médicos, né? E aí também um ponto importantíssimo, né? Muitos atuam fora de São Paulo. Então a gente tem ali norte, nordeste, e aí cada um com as suas peculiaridades, né? Cada um com esse nível de maturidade digital. Muitos médicos não tinham sequer Instagram, até segundo eles, por não ter vontade mesmo de aparecer ou qualquer coisa. Então a gente tinha que criar essa rede para eles, né? Criar uma página dentro do Instagram de forma orgânica. Então, como criar esse motor aí de crescimento para eles, né? A gente tinha também esse conteúdo super sensível, regulado e de alto impacto social. Aliado a isso, a gente tinha que criar uma identidade visual para cada médico, porque não basta só criar o conteúdo e jogar ali, né? Então a gente teve aí essa parte aí talvez mais complicada para se criar essa identidade visual para cada médico. Então, a gente subdividiu, vou explicar um pouquinho também como que foi essa ideia aí da identidade visual. E aí a gente tinha essa necessidade de escala, porque 300 médicos, cada médico postando 8 conteúdos, eu sou péssima de matemática, mas eu sei que a gente daria ali mais ou menos 4.000 posts por mês. Então era uma loucura. Como que a gente escala tudo isso, né? Sem perder o padrão, sem perder a ética,
sem perder a identidade e principalmente ter uma comunicação muito ágil com esse médico. Então, tudo que é postado é sempre aprovado por um comitê médico dentro do Oncoclínicas e aprovado pelo médico que vai ser postado na rede dele. Então, nada é feito sem aprovação dele. Então, como que a gente fala com esses médicos todos? Não tem como falar pelo WhatsApp, muitos fazem cirurgia e aqui e ali, então a gente colocou, tem um ponto focal em cada regional que o cliente disponibilizou para que ele fizesse essa ponte entre agência e médico. E aqui algumas das soluções, né? A gente estruturou aí um fluxo de atendimento mesmo controlado e replicável em 6 etapas, né? Então, na primeira etapa, a gente fazia a entrada organizada de cada médico. Então, era a etapa que a gente fazia reunião individual de alinhamento e briefing. Então, para cada médico, a gente passava a apresentação, é uma apresentação padrão, explicando muito do poder do Instagram, explicando muito como que ia acontecer isso, como que acontece a criação dos conteúdos, etc. A partir daí, a gente fazia uma coleta de informações estratégicas e editoriais de cada médico. Então, cada médico tinha ali o seu perfil. Então, eu sou especialista em mama, eu falo especificamente com mulheres acima de 40 anos. Então, cada um com a sua especificidade, né? A partir daí, a gente tinha a definição dos objetivos, o tom de comunicação e as preferências desse médico. E aí, a gente organizava esse médico dentro de um grupo operacional. Então, grupo mama, grupo intestino e por aí vai. A partir daí, a gente estruturava esse perfil desse médico. Muitos, como eu falei, não tinham sequer o perfil, a gente precisou criar o perfil. A gente usa, depois eu vou falar um pouco das ferramentas, mas a gente usa muito o MLabs, que é o nosso parceiro nesse projeto. Então, quando a gente começou o MLabs, ele precisava fazer a conexão via Facebook, não era só colocar a senha do Instagram. Então a gente tinha que criar uma página no Facebook, e aí o perigo, né? Uma página do zero no Facebook, ele começa a entender que é um robô, porque a gente tinha que criar 5, 10 páginas por dia. Então, para não entender que é um robô e derrubar a página, a gente tinha que ir criando tudo muito devagar. O Douglas está até aqui, meu super parceiro, a gente fazia isso na madrugada, à noite, na calada da noite, para não ter problema nenhum. E a partir daí a gente fazia a integração desse perfil ao gerenciador, né? Tanto do Meta quanto do MLabs. Aí a partir daí a gente criava ali o ajuste de bio, foto, link, etc. E aí, para minimizar um pouco essa questão dos conteúdos, porque não tinha como todos os meses a gente mandar essa linha de temas e conteúdos para os médicos, porque eles demoram muito na aprovação. Como a gente já tem bastante experiência com médico, a gente já sabia que muitos aprovam rapidamente, mas alguns demoram assim 20 dias para aprovar. Tem médico que some, desaparece. Então a gente precisava ter isso de forma muito ágil. Então, quando o médico ele entrava no projeto, ele já recebia uma lista de temas, de acordo com a especialidade dele, de tudo que a gente ia falar. Tinha ali uma lista de mais de 40 temas. Então, a partir dessa aprovação dele dos temas, a gente já deixava os conteúdos todos prontos, já pré-prontos, né? Já com a criação também, para já ir soltando os conteúdos e eles já irem observando ali e fazendo as aprovações. Para mitigar essa questão da identidade visual, a gente tinha uma obrigatoriedade do cliente, que era o quê? Precisamos manter as cores da Oncoclínicas, precisamos manter pelo menos a identidade visual da marca mãe. Então, a partir daí, o time de criação desenvolveu um manual de identidade, né, contendo aí 8 arquétipos visuais. Então, baseado muito nesse guide institucional de marca de Oncoclínicas. Então, a partir desses 8 arquétipos, o médico escolhia qual tinha mais a ver com ele. Então, o técnico científico tinha uma cor diferente, uma fonte também mais a ver com ele. Ele escolhia isso a partir da escolha da identidade visual. A gente seguia isso para a criação dos posts, né? E aí a etapa 3 que é a produção de arte e conteúdo, que aí é mais mão na massa mesmo, que é desenvolvimento do conteúdo, já baseada nessas editorias já aprovadas, e a adaptação dos criativos a partir desse arquétipo aprovado também. E aí vem o outro problema, né, que a gente encontrou ali no meio do caminho. Como que esse médico aprova, né?
Dentro do MLabs tem um. Quem usa o MLabs sabe que tem um link ali que você pode colocar o calendário inteiro, você manda o link e o cliente aprova. Mas a gente tentou fazer isso e assim, médico não sabe mexer no computador, é engraçado, nem no celular. Eles sabem, não todos, obviamente, né? Mas só brincadeiras à parte aqui, muitos deles não sabem, não tem muita paciência mesmo. Então você tinha que clicar no MLabs, ir acompanhando ali, e aí começou a dar problema esse ponto de aprovação. Como a gente estava ainda em período de teste, a gente teve essa possibilidade de testar outras ferramentas. E a gente encontrou uma ferramenta, depois de testar algumas no mercado, uma ferramenta chamada Prova Jobs, que é uma ferramenta simplérrima, onde a gente coloca ali todo o grid do mês, e aí o médico recebe este link no celular, ele faz a aprovação do celular mesmo, o time recebe e já coloca isso para rodar dentro do MLabs. Então isso funcionou demais para a gente, porque o problema era o médico receber esse grid. Então, uma vez que ele receba pelo WhatsApp, ele está na hora do almoço, ali no intervalo entre uma consulta e outra, ele ia lá e já fazia a aprovação diretamente na ferramenta. Aí chega uma mensagem no WhatsApp, no nosso WhatsApp, né, de cada um do membro aí do time, e aí faz a programação dos conteúdos e aí começa a fazer a gestão desse calendário. Além disso, a gente tem também o time que faz o acompanhamento da performance e do engajamento, porque por mais que seja orgânico, a gente precisa entender se os conteúdos estão gerando mesmo essa relevância, se as pessoas estão se identificando com o tema, o que a gente precisa fazer para melhorar um pouquinho, seja uma foto que a gente precisa tratar e etc. E um outro desafio também que a gente tem, né, que quem trabalha muito com redes sociais sabe, principalmente de médico, a gente precisa colocar a foto do médico de vez em quando ali para ter um engajamento um pouco melhor. E médico não tem foto. Então, claro que a IA nos ajuda muito nisso. Então, a gente consegue trocar um pouco da roupa dele, trocar o jaleco por um terno, colocar ele numa apresentação. Então, isso ajuda muito nos resultados, né? E aí a gente conseguiu fazer estruturar isso de maneira que fosse rápido, né? Principalmente a aprovação, e que o time pudesse fazer esse monitoramento depois. Então, aqui falando um pouco das ferramentas que a gente usou, né, e usa ainda, porque esse projeto roda ainda, então a gente tem um gestor de projetos da MAP, né, que controla todo diariamente aí esse Dash. Esse Dash foi criado pela MAP mesmo, a gente usa muito o Lovable aqui, que é o nosso queridinho. Faz um ano que a gente vem usando o Lovable, que é ótimo, inclusive. Então a gente tem esse dash aqui que ele é atualizado em real time. Então tudo que está sendo postado, quem que entrou, quem que saiu do projeto, quais médicos estão conectados, quem não estão, porque uma coisa era o médico participar da reunião, outra era ele responder qual que era a identidade visual que ele queria, qual que era o tema. Então por isso que às vezes tem esse gap, tem ali uma quantidade de médicos, mas os que estão conectados é uma outra quantidade, então a gente tem que estar o tempo todo acompanhando e saber quantas publicações estão rodando. Então aqui, por exemplo, aqui mostra para a gente, né, um número mais geral assim de taxa de engajamento. A taxa de engajamento desse projeto é muito alta, né, considerando que a taxa de engajamento para a área da saúde não passa de 4%, para a oncologia ainda é menor. Então a gente tem aí uma taxa de engajamento para esse projeto de mais de 8%, que é muito bom. As pessoas realmente compartilham muito das informações, então a gente dá ali não só dicas não, mas informações sobre prevenção, mas a gente fala muito para aquela pessoa que recebeu o diagnóstico. Então, como ela deve se comportar quando for conversar com o médico, o familiar, né? Então é um conteúdo também voltado para o cuidador, voltado para o parceiro, né? Que está passando por esse momento também, que não é um momento fácil. Então são conteúdos muito diferentes, mas que ao mesmo tempo a gente termina atingindo ali todo mundo. Então, como eu falei aqui, o Aprova Jobs, aqui é como ele fica aqui para o cliente, né? Então, ele é muito simples. Ele só clica aqui no abrir, se ele quiser mudar alguma coisa, ele escreve aqui o que ele quer.
E aí, quando ele aprova o item, ele já vem para a gente direto. Então, aqui é a visualização dele no WhatsApp, como que ele vem, é bem simples. E aqui é o dash para o time poder acompanhar o que está em aprovação, o que tem alteração, o que já foi aprovado, o que já caminhou. Então, isso ajuda bastante a gente, assim. E era uma ferramenta, é engraçada essa história, porque eu não sei o quanto também vocês conhecem dessa ferramenta, mas é uma ferramenta que a gente foi também ajudando muito, porque é uma startup, é uma empresa muito pequena, e a gente foi ajudando muito o pessoal ali a falar, não, poxa, precisa ter um relatório, precisa ter como filtrar, porque aqui a gente separa tudo por regional, não sei se dá para ver aqui, está muito pequeno, mas a gente separa muito por regional, como a gente tem grandes grupos de médicos em cada regional, então tem regional Minas, Espírito Santo, etc. Então a gente precisa ter esse acompanhamento aqui, principalmente para filtrar, para saber o que está acontecendo aqui e justamente para sair daqui e mandar essa informação do Aprova Jobs para o nosso Dash para fazer o acompanhamento. Aqui é o MLabs, né? Então, um monstro de calendário, que a gente tem aí cerca de 50 publicações por dia, é bastante coisa, então o time tem que acompanhar mesmo, além de agendamento, a gente tem que ir acompanhando se conectou, se não desconectou, então é outro problema também, né, que a gente foi encontrando e a gente vem conversando com o MLabs também o tempo todo, por ser uma ferramenta homologada, termina ficando mais fácil também esse acompanhamento, mas às vezes o médico muda a senha do Instagram sem avisar pra gente, e aí o post não é publicado, aí a gente recebe essa mensagem, tem que ir lá, viu? Passa a senha nova. Aí o médico some, está em congresso, então tem essas nuances aí que são um pouco complicadas, mas a gente terminou se saindo bem aqui, e agora a coisa roda bem melhor. Aqui então os relatórios, né? Antes a gente usava muitos relatórios de MLabs também, para gerar esses relatórios analíticos individuais. Mas tem uma série de informações ali, por mais que a gente consiga colocar o que a gente precisa ou não precisa dentro do relatório, a gente entende também que é muito difícil a leitura dos dados para quem é leigo, né, no assunto. Então a gente começou a buscar algumas métricas que fossem e que fizessem sentido pro médico. Então a gente buscou ali facilitar ao máximo a visualização dos resultados. Então, aqui é quando a gente manda para o cliente total, né? Então, vem todos os relatórios, então basta ele clicar. E aqui é a visualização que o médico tem, então ele consegue ver aqui as principais métricas e muito do que eles olham, né? A quantidade de seguidores, alcance, etc. Aqui é um relatório de performance de uma das médicas da Bahia que ela tem, assim, uma taxa de engajamento de 70%, é uma coisa absurda. Ela tem um alcance ali de mais de 40 mil por mês, é uma coisa estrondosa mesmo. É muito interessante trabalhar com ela e ela gosta muito das publicações, etc. Então, isso ajuda muito, né? Quando o médico participa, porque acho que é isso, né? A gente precisa ter sempre o apoio do cliente ali para a coisa dar certo, né? Um trabalho de quatro mãos. E aqui eu acho que é muito legal de falar que é a construção da identidade visual, né? Então, acho que a Ju tá aqui, que é do time que foi responsável por criar essa beleza aqui e que ajudou muito na aprovação dos médicos, né? Então, a gente precisou pegar, como eu falei, o guide de oncoclínicas e destrinchar esse guide para 8 modelos. Então, a gente criou ali um científico informativo, né? Então já tem uma linguagem um pouco mais, eu não vou saber explicar tão profundamente de design como a Ju, mas a gente buscou ali então a fonte muda, essa questão das cores também, cores um pouco mais frias talvez. A gente tem o humanizado e o empático, então a gente busca cores um pouco mais quentes. A gente tem o tradicional e o referencial, então muda muito e depende muito do que o médico e como ele é, né? Tem um médico que ele é um pouco mais acessível, então a gente muda um pouco as cores, traz um pouco mais de leveza para essa comunicação. Então ele pôde escolher aí qual que tinha mais a ver com o seu perfil. Então, aqui é um pouco do criativo, né, com essa aplicação. Então, sempre quando o médico entrava, a gente trazia essa foto dele de uma maneira um pouco mais, até para todo mundo conhecer quem que é esse médico. Então, aqui um pouco dos comentários, né, que
trouxe aqui para a gente, que foi muito interessante também, que a gente pôde acompanhar. Então, o pessoal falando bem de médico, né, em um tema, né, de novo, acho que a saúde tem bilhões de, aí, sim, são mais de 150 especialidades, né, cadastradas ali. Oncologia é uma muito sensível, não é dermatologia, não é medicina reprodutiva, que a gente está lidando com o sonho e tal das pessoas. Então, oncologia é um tema mais pesado e a gente trouxe aqui também para essa identidade, né, muito mais leveza, uma comunicação mais sutil para trazer essas informações de maneira mais simples possível, né. Então, aqui um pouco mais, né? Então, carnaval e tratamentos. Então, tem muito também de cada regional, né? Então, regional norte, nordeste, a gente olha muito para os números, né? Que tem uma incidência maior de câncer em mulheres. Então, a gente traz um pouco mais falando sobre mulheres. Então, a gente olha muito para esses números, né? O INCA traz esses números aí de forma bastante fiel. Então, a gente olha bastante isso até para construir os conteúdos, né? Entender um pouco o que está rolando. E a gente participa também de alguns congressos técnicos, científicos também, para trazer essas informações sempre muito atualizadas, né? Então, aqui é a aplicação de uma outra linguagem, né, para o médico que é um pouco mais minimalista, né? Então, traz mais a imagem e a imagem mais simples, com um tema de forma maior ali, o texto, etc. Então, aqui acho que vale passar pelos resultados. Esses dados aqui, eles foram consolidados até dezembro. A gente já tem os números desse ano, né? Depois eu posso até compartilhar com vocês. Mas aí de alcance total que nós tivemos ali em 6 meses de projeto, foram quase 8 milhões de pessoas impactadas. Foram 25 mil novos seguidores no crescimento orgânico. A taxa de engajamento, de novo, né? Que talvez é a taxa que eu mais percebo aqui, que é o que faz total diferença para a saúde, que foi de 8,24%. Nós tivemos aí mais de 3.600 posts, o que foi um trabalho, trabalho grande ali, mas foi bastante interessante e continua sendo, né? A gente está com uma quantidade menor de médicos, agora são 110 médicos, mas a gente continua aí trazendo essas publicações que são super importantes, né? Então, acho que é isso, né? Acho que era mais isso que eu queria trazer para vocês sobre esse projeto que foi premiado. Acho que foi a primeira vez da categoria, né? Saúde e bem-estar. Fiquei super feliz quando colocou a categoria, que eu pude escrever a MAP e, para nossa alegria, aí fomos premiados. Então, é isso. Aqui traz, né, um pouco da métrica ali, como eu já falei. Então é isso, né? Mais do que os números, esses dados aí refletem a consolidação de modelos de comunicação médica responsável, capaz de transformar essas redes sociais em canais efetivos de educação, prevenção e acesso à informação confiável em oncologia, né? Que foi aí o mais importante. Peraí, que ficou pequeno aqui, desculpa. Aqui. Ah, não consigo aumentar. Meninas, não sei o que eu fiz aqui que ficou pequeno. Mas, gente, aqui então é a pesquisa de satisfação para quem puder e quiser. É isso que eu tinha, Paulo. Não, legal, pode deixar aqui pequenininho mesmo, que mesmo assim dá Eu não para estou ver. conseguindo aumentar, não sei o que eu fiz. Não se preocupe, vamos falar do case, que é mais importante. Super legal, super bacana as informações. Então, esse conteúdo e esse resultado todo, ele é 100% orgânico, né, Carol? 100% orgânico, Paulo. Até o cliente procurou fazer ali um impulsionamento e tal, mas assim, impulsionamento seria muito baixo, né? Eu acho que para quem trabalha com saúde, sabe o quanto o investimento em saúde é baixo para digital mesmo, né? Então, a gente tem clientes aqui que investem mesmo pouco, mas eu acho que o que a gente olha muito é isso, né? Se está engajando de forma orgânica é porque está trazendo algum resultado, alguma sementinha a gente plantou na cabeça das pessoas. Sim, sim. Assim, agora me fala um pouco de uma coisa, até inclusive essas estratégias na área médica, de você colocar conteúdos orgânicos, tem muito a ver com os conselhos, porque os conselhos são muito rigorosos, né, com publicidade nessa área.
ou não? Foi mesmo estratégia sem considerar a rigidez dos conselhos? Não, eu acho que foi mais uma questão financeira mesmo, né? No sentido de, porque são muitos médicos, para cada um ali um investimento teria que ser, sei lá, chutando aqui acima de R$ 2.000, seria um custo muito alto e que acho que o objetivo principal não é o agendamento de consulta, né? Eu acho que é Tá. isso, assim, que fica desse projeto, né? Eu acho que o principal é disseminar informação, né? De prevenção, principalmente. Obviamente que tem um negócio, né? O cliente precisa receber algo em troca, mas a visibilidade que a marca teve, e que tem foi bastante grande. Então a gente acompanha com o marketing de oncoclínicas mesmo. Então a gente sabe que foi assim um crescimento bastante considerável ali. O conselho é sim bastante um dificultador ali e as próprias ferramentas também. Meta e Google eles estão cada vez mais fechando o cerco com isso, né? O que é muito bom porque de fato não dá para colocar qualquer informação ali, principalmente no mundo de hoje, né? Que a gente sabe. Então, tem que ser assim mesmo, eu super concordo. Tem que ser uma informação confiável e com muita responsabilidade para você falar sobre qualquer tema na saúde, né? Seja a dermatologia, que talvez seja um pouco mais simples, embora muito delicada também, mas tem que ser bastante crítico mesmo e rígido para não trazer informação errada. Evidente, a área de saúde no CONAR, né, que é o órgão, conselho lá que recebe denúncias, né, de consumidores, é uma das áreas que mais recebe denúncia, né, Uhum. junto com jogos, enfim, junto com uma outra série, mas essa é na venda de produtos ineficientes, é um absurdo, né, como se trabalha. Sim. Enfim, acho que nessa área se trabalha para promover informação e também para promover, tentar corrigir a deseducação, né, que que muitos influencers aí acabam promovendo no mercado. Enfim, Não, total. como E aqui é tempo, pandemia foi muito isso também, né, hum, Paulo? A quantidade de desinformação que nós tínhamos ali era uma coisa gigantesca. Então tinha que ter como controlar, né? Então, tratamentos milagrosos, né? Eu me hum, lembro uma vez que lançaram também uma pílula contra o câncer. Aquilo nossa, foi assim, não tinha tanta rede social na época, né? Então foi feito um trabalho aí com alguns hospitais, na época eu trabalhava na Camargo, para falar, não, gente, não existe cura milagrosa. Não existe. Então evidente. é muito sensível mesmo. Muito bom. Vamos ver se alguém mais tem alguma questão aqui para compartilhar com a Carol, alguma dúvida sobre as etapas aqui, a implementação, dificuldade, enfim. Eu Ah, Thaís já está com a mãozinha levantada. Desculpa, Thaís, vai você. imagina. Bom dia, pessoal. Parabéns, Carol. Incrível o case. Fiquei impressionada aqui com o volume de peças e eu queria saber quantas pessoas vocês têm no time e se vocês usaram IA para conseguir fazer pelo menos desdobramento de layout ou se foi tudo à mão mesmo. Como é que foi isso? Boa, muito bom. Não usamos IA. A IA foi mais para nos ajudar na construção, na organização, no gerenciamento do projeto como um todo. Mas são pessoas mesmo, né? Nós temos, são 4 pessoas na criação e são 4 pessoas no conteúdo, são 8 pessoas. Impressionante. Impressionante, né? O time é Nossa, maravilhoso mesmo. Boa parte está aqui também, a Ju, a Bia, a Julinha, a Manu. E foi assim uma construção. Quando eu cheguei, né, que a gente recebeu esse desafio, que eu cheguei e fui comentar com o meu sócio, ele me xingou de louca para baixo, né? Ele falou: "Você tá louca? É impossível, a gente vai trabalhar loucamente", mas aí, obviamente, que a gente tinha que descobrir maneiras de mitigar isso, né? De também não ficar todo mundo louco. Então, essa questão da criação dos arquétipos, de envio dos temas, isso ajudou muito na construção. Então, tinha alguns temas que nós poderíamos aproveitar para o mês seguinte. Então, por exemplo, esse médico que trata câncer de mama, ele entrou agora em julho.
No mês seguinte entrou um outro médico. Dá para a gente aproveitar os temas anteriores, entende? Então, fazer ligeiras adaptações de assinatura, de CRM, etc. Mas foram aí 10 pessoas no total, né, trabalhando nesse projeto aí diariamente. Nossa, sensacional. Parabéns para todos. Obrigada. Obrigada, porque o uso de IA, acho que era isso, né? Ano passado ainda não estava tudo muito bem calibrado, principalmente essa coisa de conteúdo. E E nem sei se já tá também. e nem sei citar, exato. E tem muito essa questão, é muito sensível, né? O conteúdo, assim. É muito difícil você trazer oncologia e falar sobre números e tal e confiar 100% na ferramenta. A criação é a mesma coisa. Então, por mais que a gente tentasse colocar, eu sei que tem, a gente até, eu busquei ferramentas, né, para tentar fazer isso de forma mais rápida, principalmente na criação. Mas não tem como, né? Eu acho que tem que ter esse cuidado mesmo, esse olhar. Então, o time preparava todos os conteúdos, aí passava pela área, né, pela último crivo aqui da qualidade, antes de mandar para o cliente, para também não sair nenhum tipo de bizarrice, erro e tal, né? Então, esse cuidado foi bastante importante. Nossa, excelente, parabéns. Obrigada. E muito bem. Bom, alguém aqui participando quer compartilhar mais alguma informação, alguma dúvida com a Carol? Carol, super obrigado por compartilhar essas informações aqui com a gente. Mais uma vez, parabéns, então, pela premiação, merecida premiação. E é isso, gente. A gente vai trazer novos cases aqui, como esse que a gente trouxe da Carol. Espero que tenha sido inspirador e até desafiador, né? Acho que as agências têm até um pouco de pé atrás para atender a área médica, não é uma área tão simples, enfim. Acho que a Carol compartilhar essas informações aqui ajuda a gente a entender como é que dá para ser trabalhado, né, esse setor, como é a responsabilidade, como é que o operacional é um tanto mais complexo do que algumas outras áreas. Mas, enfim, super obrigado, Carol, pelo Eu que compartilhar de agradeço, informações. Paulo. Eu que agradeço o espaço, agradeço muito a oportunidade aqui de sempre. E fico à disposição, se vocês quiserem trocar ideia, enfim, entender sobre alguma ferramenta ou outra. Acho que é super, super interessante essa troca aí também. E fico super à disposição. Obrigada, viu, gente, pela participação de vocês. Eu quero que você me depois apresente para a turma do Aprova Jovem, essa eu não conhecia. Depois eu Ah, bato o papo com super! eles e vejo se eles não querem participar aqui do nosso ecossistema, né? Sim, sim, super. Eu já, inclusive, falei da Brad para eles. É o Legal. Gabriel. Para eles, não, é uma pessoa, é o Gabriel. A gente até brinca aqui. Que ele fala, vou falar com o meu financeiro, é o E-Urgência. E ele montou algo É, assim muito bacana, é um custo super ok, perto de todas legal. as outras ferramentas que a gente viu, assim, que era um absurdo. Tá. E, enfim, é bem legal. Depois a gente troca aí os contatos. Show. Muito Boa. obrigado. Muito obrigado Valeu, pela gente. participação de todo mundo. Ótimo Tchau, dia para gente. todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau.